Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque estamos reunidos mais uma vez para abrirmos a tua palavra, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê o entendimento do Espírito Santo e que nós possamos, ao observarmos as coisas que estão escritas na tua palavra, nós possamos praticar na nossa vida. Fica conosco, abençoe cada um de nós, aqueles que estão com parentes ou até mesmo alguns de nós que estivermos adoentados, que o Senhor possa nos conduzir, nos guiar, nos proteger. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, a gente vai continuar o que nós começamos na semana passada, que são as cartas às igrejas. O início do Apocalipse, João então recebe a primeira visão que ele recebe, quem está passando a visão para ele, vira para ele e fala assim, olha, escreve cartas e envia às igrejas. E essas cartas, elas têm um cumprimento local, são áreas da Ásia Menor, eram cidades da Ásia Menor, algumas delas existem até o dia de hoje, tá? Eu vou colocar um mapinha aqui para vocês conseguirem observar, aí, ó, tá aí as igrejas, tá? Então, mandou que enviasse cartas para essas igrejas. E então o profeta, ele escreve, e ele então começa a escrever as cartas. Ele estava exilado na ilha de Patmos, essa ilha aqui, e ele começa a escrever as cartas para as igrejas. E nós vimos que cada igreja dessa representa uma fase representativo, não é profecia, é representativo de que cada igreja dessa representa uma fase da igreja mundial, da igreja de Deus no mundo, tá? Não é da igreja católica, não é da igreja adventista, não é da igreja presbiteriana, é da igreja de Deus. A igreja de Deus na terra. Então, os seguidores do que diz a Bíblia, do que manda a Bíblia, esse grupo de pessoas que sempre existiu em todos os tempos, esse grupo de pessoas, então, representam em cada fase da história. Mesmo a igreja de Deus teve os seus percalços, os seus problemas. E agora nós chegamos na quinta igreja, que é a igreja de Sardes, tá? Faltam apenas 3 igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente chega então na igreja de Sardes. E aí, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço então a identificação, como acontece em todas as cartas. No primeiro ponto, a identificação, tá? Dizendo que é o próprio Deus que está ali em pessoa, ele se identifica. E quem quiser acompanhar na Bíblia... Quem quiser acompanhar na Bíblia, está lá em Apocalipse 3, versículo 1. A primeira parte de Apocalipse 3 é justamente a igreja de Sardes. Tá ok? Então, ao anjo da igreja de Sardes, Deus se identifica e ele começa a falar sobre o conhecimento que ele tem daquela igreja. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Pesado isso aqui, né? Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, foi uma cidade que recebeu 2 invasões por falta de vigilância. E nessas invasões, houve prejuízo para a cidade e para os moradores da cidade. Tá certo? A igreja de Sardes tornou-se uma igreja também que não estava vigiando. E as coisas ruins, principalmente que vieram
lá da época de Tiatira, Tiatira mesmo, elas começam a entrar na igreja, tá? Olha aqui, ó. Então, o que veio de Tiatira, Tiatira veio uma série de coisas enganosas. Lembra que Tiatira tem a questão de Jezabel, que são as imoralidades que Jezabel coloca como normais e não eram normais. Deus não aceita imoralidade. E aí, Sardes meio que começa, por falta de vigilância, começa a absorver algumas coisas. E aí, ó, ser vigilante para que o resto que está para morrer não morra todo mundo, tá? Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. Quer dizer, vocês receberam dos apóstolos, vocês receberam de Paulo e dos outros apóstolos de Jesus, vocês receberam a orientação correta. E agora vocês precisam ficar espertos, para que vocês não sejam levados por ventos de coisas, sejam vigilantes, porque senão, assim como o ladrão vem para roubar, tem o ladrão de almas também, que vem para poder roubar o conhecimento que você adquiriu, tá? E o próprio Jesus fala que ele vai vir, ele vai voltar, e se a pessoa não tiver em alerta, ele pode perder a oportunidade que tem da salvação. E ele fala, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, nesse período, o período das pessoas que não se contaminaram, tá? Veste branca significa pureza. As pessoas que não se contaminaram são poucas, não são muitas. Queira Deus que nós ainda, não importa a fase da igreja que nós estamos, que nós tenhamos a tranquilidade em relação à pureza do evangelho, a Bíblia pura e simples, não é o que o Eli falou, não é o que o padre falou, o que o Papa falou, ou que seja lá quem for falou, que seja o que a Bíblia falou, nós possamos permanecer na pureza do que a Bíblia fala, não do que outras pessoas falam, e mesmo não estando na fase da igreja de Sardes, nós possamos ser algumas poucas pessoas que permanecem fiéis a Cristo, tá certo? Que permanece puro, que nós sejamos, mesmo não estando na igreja de Sardes. Lembra que eu falei para vocês que existem características de todas as igrejas em todos os momentos, em todas as fases. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha, a promessa, lembra que tem um conhecimento, um elogio e uma promessa. Um elogio, uma repreensão e uma promessa. Tá? Aí agora é a promessa, quem vencer vai vestir as vestiduras brancas e vai ter o nome escrito no livro da vida e não será jamais apagado, que é uma coisa maravilhosa. Então essa promessa serve para nós também. Então, elogia porque tem poucos que não se contaminaram, que vão de branco andar com Jesus. A repreensão é que está lá no início, íntegras as obras, e então, que as pessoas e não estão vigilantes, perderam a vigilância e aí está deixando o ladrão roubar. Ladrão roubar o quê? O ladrão das almas roubar o conhecimento correto. E introduz conhecimentos errados, errôneos. E a promessa é que aquele que vencer, o livro não será apagado, o nome não será apagado. E vai ter vestiduras brancas. Tá certo? Então, Sardes parecia uma igreja muito boa. Tá? Parecia uma igreja viva. Mas é uma igreja que estava morta, tá? Em muitos pecados. Por quê? Porque eles não foram vigilantes. Eles deixaram as coisas irem sendo introduzidas porque não estavam vigilantes, não estavam alertas. E aí foram conquistados. O ladrão veio e conquistou. Olha só, havia deixado a verdade básica sobre Jesus, tá? Que eles haviam recebido. Eles receberam a verdade. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho tentado falar para vocês o tempo todo, o que interessa é o que está aqui.
Aí imagina que vocês se apoderam das verdades bíblicas e aí passa um tempo, a gente não se vê por um tempo, e passa um tempo e você permite que outras ideias, que não as ideias, as verdades básicas contidas na palavra de Deus, sejam a sua verdade. Você começa a absorver outros tipos de verdade que não a verdade bíblica, que não a verdade pura, que não a verdade básica. Foi o que aconteceu em Sardes. A cidade fora atacada 2 vezes, por falta de vigilância. E a igreja estava sendo atacada por falta de vigilância. O que eles tinham que ser vigilantes? No conhecimento da verdade pura. Tá? Precisamos ser vigilantes, gente. Ventos de doutrinas, ideias a respeito de um monte de coisa, acontece para todo lado. Precisamos de estar fixos no conhecimento do Senhor. E qual que é o conhecimento do Senhor? A Bíblia, a palavra dele. Tá? Se a igreja falar contrário à Bíblia, fica com a Bíblia. Se o meu pastor falar alguma coisa contrária à Bíblia, eu fico com a Bíblia. Se a minha esposa tentar introduzir uma ideia na minha cabeça contrária à Bíblia, eu fico com a Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa norma de fé, porque o conhecimento do Senhor Jesus Cristo é um conhecimento bíblico, tá? E a igreja de Sardes, ela estava acomodada, certo? E eles precisavam de consolidar aquele conhecimento pouco que eles tinham, para que eles se firmassem nesse conhecimento. Às vezes, conhecimento demais da conta pode não ajudar. Nós precisamos de ter um conhecimento básico, estar firmados nesse conhecimento. Depois, adquirimos novos conhecimentos? Tudo bem, podemos adquirir e devemos adquirir. A Bíblia diz que nós devemos continuar conhecendo e crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia manda a gente fazer, mas no conhecimento do Senhor, tá certo? Sardes vacilou, não ficou vigilante, veio o ladrão e de muitas pessoas roubou o conhecimento básico, tá certo? Isso aí é o templo de Ártemis, é uma relíquia, né? Uma relíquia arqueológica do templo de Ártemis em Sardes. Então, essas coisas que aconteciam nessas cidades, o paganismo tentando, vamos dizer assim, introduzir algumas coisas que fossem situações diferentes, né, mais interessantes, e as pessoas aceitaram esse tipo de coisa. Esse tipo de introduzir coisas que não são verdades, isso é artimanha de Satanás. Lembra lá no Éden? Jesus falou, se você comer do fruto, você vai morrer. Aí vem a serpente, Satanás, encarnado na serpente, e ele vira e fala assim, olha, você não vai morrer. E aquela ideia de que você não vai morrer, você vai ficar mais inteligente, aquela ideia conquistou Eva. Certo? Então, a gente tem que ficar vigilante, porque o diabo ele é astuto, muito astuto. Ele quer nos derrubar. E ele consegue se a gente ficar vacilando. A 6ª carta, então, vai para a igreja de Filadélfia, cidade de Filadélfia, tá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus tem a chave de Davi, é a chave dos portais da eternidade. Se ele abrir a porta da eternidade para mim e para você, beleza, nós estamos salvos. Se ele fechar, não tem nada que nós possamos fazer. Tem uma música evangélica que ela dizia assim, se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder passar. Isso não existe. Dentro do plano da salvação, isso não existe. A única forma de entrarmos no céu é a chave de Davi, a graça de Cristo. Só Cristo. Só pela graça dele, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, só pela graça de Cristo, pela morte vicária de Jesus Cristo, nós podemos entrar no céu. E aqueles que forem pelo sacrifício de Jesus, Jesus tem a chave, tá? Ele é que tem a chave para abrir. Então, aqueles que vão por Jesus entram no céu. Que não vão por Jesus não entram no céu. Então, não adianta eu guardar os mandamentos, tá certo? Tá certo, tem que guardar.
mas adianta eu guardar os mandamentos para poder ser salvo? Não, não adianta. Quem me salva é Jesus Cristo, é a graça dele, é a morte na cruz do Calvário. Isso precisa de ficar bem, é ele que tem a chave. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tá vendo? Se Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Então, se Deus fala, se a Bíblia diz assim, ó, pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, está lá em Romanos, se eu não me engano. Se a graça, Jesus falou assim, se eu abrir a porta, você pode entrar, ninguém pode fechar. Eu tenho a chave, eu tenho a capacidade, tá certo? Então, a graça de Cristo, ela é capaz de nos salvar, e apenas a graça de Cristo, a qual ninguém pode fechar, certo? Que tens pouca força, quer dizer, você não é muito forte, você é fraco. Guardaste, entretanto, apesar de você ser fraco, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo na fraqueza, a igreja de Filadélfia era uma igreja que não negou o nome de Cristo. Não negou a palavra e não negou o nome de Cristo. Tá certo? Então, se você em algum momento se sentir como Filadélfia, se sentir fraco, saiba que Deus virou e falou o seguinte, olha, eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pouca força, mas eu gosto do fato de que você guardou a minha palavra e guardou o meu nome, e que nós sejamos assim também. Tá? Lembra que cada um de nós pode, mesmo hoje, no momento histórico da igreja de Laodiceia, esse é um momento histórico, tá? Da igreja de Laodiceia, nós podemos ter características de outras igrejas, que tenhamos a característica dessa igreja, que é guardar a palavra e não negar o nome de Cristo, tá? Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então tinha um grupo de pessoas que se dizia crente, vamos usar a linguagem do século XXI, né? Se diziam crentes e não eram. Na verdade, eram instrumentos de Satanás. Tá certo? No caso aqui falou de judeus, no nosso caso os crentes. Então ele fala, olha, esses crentes que são da sinagoga de Satanás e que muitas vezes acusam vocês, eles vão prostrar aos seus pés e para que eles entendam que eu te amo. Quem que Deus ama? Aqueles que fazem a vontade dele, aqueles que guardam a palavra dele, a Bíblia, e que não negam o nome dele, certo? Esses, então, quem se diz crente, mas que não é, mas que nega a palavra de Deus, ou que não reconhece o nome de Cristo, esses, que são, na verdade, sinagoga de Satanás, vão ajoelhar diante dos pés daqueles que guardam os mandamentos de Deus. E por que que isso vai acontecer? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, olha só, vocês guardaram a palavra da aliança, guardaram o meu nome, e agora eu vou perseveraram, mesmo sendo fracos, mas eu vou guardar vocês na hora da provação. O período histórico da igreja de Laodiceia foi um período de grande provação. Depois nós vamos ver. De Filadélfia. Foi um período de grande provação. Todavia, assim como Deus prometeu para a igreja de Filadélfia, também prometeu para os irmãos que viveram no período histórico da igreja de Filadélfia e promete para nós hoje que ele vai nos proteger. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, cuidado com os enganos, porque o sujeito pode fazer você perder o céu, perder a salvação. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, você vai ser coluna no universo de Deus, você vai ter o nome de Deus gravado, o nome da cidade gravado para sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja que tem a autoridade da chave de Davi, tá?
que é a porta do reino eterno, a porta da eternidade. Quem entra por Jesus Cristo não sai, não tem ninguém que possa tirá-lo de lá. E quem não entra pelo meio de Jesus, que é o único que tem a chave, esse fica de fora e não tem como entrar. Não adianta quem está do lado de dentro fazer um buraquinho para passar, porque não passa, certo? Só acontece de estar lá dentro aqueles que entraram por meio de quem tem a chave, tá certo? Filadélfia era uma igreja amorosa, tá certo? Eles se esforçavam em obedecer e perseverar nas coisas simples que eles tinham recebido. Lembra que a igreja anterior, a igreja de Sardes, um dos problemas é que eles tinham perdido, deixado serem roubados do básico do cristianismo. Já a igreja de Laodiceia, eles não eram lá aqueles grandes, fortes cristãos, mas eles se esforçavam em obedecer e em perseverar nas coisas simples que eles tinham recebido. O evangelho simples, tá? E Jesus abriu a porta para que eles pudessem, então, evangelizar. Tá aí a cidade de Filadélfia. Tá, lá não é Filadélfia dos Estados Unidos, não, viu? A Filadélfia dos Estados Unidos é com PH. Tá certo? Essa aí é a Filadélfia, eu acho que é na Turquia ou na Grécia, um dos dois. Tá? E, por fim, nós chegamos na igreja de Laodiceia. Laodiceia tinha algumas coisas bem interessantes, tá certo? Laodiceia, vocês vão entender, deixa eu ler aqui que eu explico para vocês depois da leitura, que vocês vão ver como que é interessante. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, esse é um momento crucial e esse é o momento que nós vivemos, tá? É um momento histórico da igreja de Laodiceia. Vamos dizer assim, a correlação da igreja de Laodiceia com o momento histórico é o momento que nós estamos vivendo. E o que acontece? Na cidade de Laodiceia, a cidade de Laodiceia tinha muita coisa. A cidade de Laodiceia tinha muita coisa, era uma cidade muito rica, tinha muito dinheiro. Só que eles não tinham águas termais. E eles queriam ter águas termais, para eles poderem usufruir da riqueza deles. O que eles fizeram, então? Eles fizeram um sistema de encanamento, coisa assim, de primeiro mundo, coisa maravilhosa, para buscar água do setor onde tinha água. Seria mais ou menos o seguinte: Uberlândia é uma cidade milionária, mas não tem água quente de Caldas Novas. Aí a gente manda fazer um aquaduto de Caldas Novas para Uberlândia. Foi mais ou menos o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Só que tem um problema. A água saía pelando da fonte. Só que quando ela chegava na torneira, ela estava morna. Aqueles que são mais experientes aí de vida sabem que se você estiver precisando de vomitar, não estiver conseguindo, o que a gente faz? Toma um pouco de água morna. A água morna, ela acaba fazendo o estômago devolver tudo. O que significa essa questão de mornidão que Apocalipse fala e que Jesus fala? Ele vira e fala o seguinte: olha, eu preferia que vocês fossem frios. O que significa isso? É aquele cristão que é um cristão meia boca, que é um cristão que não faz o que Deus quer, faz o que ele acha que ele tem que fazer. Aí ele até é bem visto pelos outros e ele acha que ele está muito bem, certo? E aí é o cara que Deus vira e fala assim: você não é o cristão que eu gostaria que você fosse, você não é quente. Quente é aquele que tem a temperatura de Jesus. Esse é quente. Qual que é o cristão quente? O que faz o que está escrito na palavra de Deus. O que crê somente no que está na palavra. Não interessa se vem o Eli aqui, que vocês de uma certa forma respeitam, e fala um negócio que na Bíblia está assim, mas não é bem desse jeito, não, é de outro jeito.
Então, se eu fizer esse tipo de coisa, vocês não podem acreditar em mim. Se acreditarem em mim, vocês se tornam mornos. Ou é aquele cristão também que vive uma vida cristã de qualquer maneira. Eu sei o que é certo fazer, mas não faço. Eu sei como eu devo viver, mas eu vivo do jeito que eu quiser. Mas eu vou à igreja, eu dou oferta, eu devolvo dízimo, eu ajudo os pobres, e eu continuo lá. Todo sábado eu estou lá na minha igreja, ou no domingo, né? Está na outra igreja, mas fazer o que Deus, exatamente o que Deus quer, não fazemos. Temos uma vida morna, espiritualmente morna. E esse tipo de crente, Deus falou, eu vou te vomitar. Você me dá náusea. Eu preferia que você fosse frio, ou seja, eu preferia que você não tivesse nada de cristianismo em você, que você fosse um pagão, um ímpio qualquer, do que ser um cristão mais ou menos. É a Bíblia que está falando isso, sou eu não, viu? E aí, olha só o que ele fala. Deixa eu só te perguntar uma coisa rapidinho, André. Sim. Só rapidinho, senão depois eu esqueço isso aí. Sim. Então é por isso que ficou esse morno aí mesmo, né? Por conta desse negócio das águas aí Exatamente. mesmo. Exatamente. Tá? O literal é que a água que chegava na cidade, em vez de ser aquela água quente que todo mundo esperava, era uma água morna. Então, o que é o cristão morno? É aquele cristão também que quando a gente entra em contato com alguém, ele está esperando muito da gente, mas a gente não tem aquela temperatura toda para oferecer. Entendeu? O que eu tenho de quente para oferecer? Jesus Cristo. Se eu quiser oferecer alguma coisa do Eli, vocês estão lascados, todos. Não faz sentido. Tá certo? Por melhor que eu tenha alguma coisa a oferecer, a única forma de eu ser considerado quente é se eu te oferecer Jesus Cristo. Mas o que acontecia com aquela cidade? A cidade era muito rica. A cidade produzia colírio, produzia uma série de coisas, era uma cidade extremamente rica. Aí olha só o que a Bíblia diz. Pois dizes, quer dizer, eu estou a ponto de vomitar da sua boca, você é morno, por quê? Porque você diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Aí Jesus fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É aquele cristão que acha que está arrebentando a boca do balão. Não, porque olha, eu ajudo os pobres, porque eu devolvo dízimo, porque eu não falto um culto da igreja, aquela coisa toda. Mas e Cristo? E o cristianismo real, verdadeiro, está deixando passar? Aí olha o que Jesus fala. Vocês aí têm um colírio em Laodiceia, tem um colírio muito bom, mas eu aconselho que você compre colírio de mim. Tá? Que você compre ouro refinado pelo fogo para que você seja realmente rico. O que é o ouro refinado pelo fogo? O fogo é purificador. Então, olha, e o fogo muitas vezes na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. Tá? Então, você quer ser refinado pelo fogo, você tem que passar pelo batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é uma coisa alegórica. O batismo do Espírito Santo é uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá certo? E aí eu aconselho que você compre, então, de mim. Você compre vestiduras brancas para se vestir. Você acha que está se vestindo muito bem porque você é rico? Vocês estão se vestindo mal. Porque vocês estão, na verdade, vocês estão pelados. Tá? Então, compra a vestidura branca porque a veste de vocês não presta. O que é a veste deles? Lembra que Adão e Eva eram vestidos com veste de luz? Depois que eles pecaram, ficaram nus. Aí eles perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Folha de figueira. Jesus virou e falou assim, essa folha aí, ela seca em 2 dias e cai e a sua roupa não vale nada. Isso aí é a justiça própria. Mas aí Jesus vira e fala assim, não, eu vou fazer uma roupa de pele, essa dura. Ou seja, a justiça de Cristo, ela dura. E aí, olha, temos que comprar então roupas de Cristo. Como que compra roupa de Cristo? Sem dinheiro, aceitando a graça de Cristo. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quer dizer, nós precisamos de enxergar o momento que nós estamos vivendo, precisamos de enxergar que tem muita coisa aí sendo dita que não faz parte das Escrituras Sagradas.
que nós possamos enxergar que a Bíblia, unicamente a Bíblia, tem que ser a nossa norma de fé, que nós possamos enxergar as coisas que nelas escritas estão e que nós tomemos uma decisão de fazermos o que está escrito na Bíblia. E aí Jesus pega e já fala, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O pai que não repreende o filho, que não disciplina o filho, esse não o ama. Por quê? Porque esse menino vai ser um entojo e no final das contas vai ser um péssimo filho e depois vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo cidadão. E Deus fala, eu não quero filho assim. Então eu repreendo e disciplino a quantos amo. E aí ele dá um conselho, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Aí a coisa no momento em que Jesus se mostra como um gentleman. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem um bichinho aqui me perturbando. Você quer que Jesus entre na sua casa, que ele transforme a sua vida? Abre a porta. Jesus não arromba a porta. Jesus é um gentleman. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Tem uma coisa que eu gosto muito nesse verso, que é o que está implícito no verso. Olha aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entro. Mas e o que ele faz se o cara não abrir a porta? Ele continua batendo. Porque o verso não fala outra coisa. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se você não abrir? Se você não abrir, eu não vou entrar. E se você não vai entrar, a porta continua fechada. E se a porta continua fechada, eu continuo batendo. Olha que coisa linda. Deus não desiste da gente, em hipótese nenhuma. Tá? Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu continuo batendo. Tá certo? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, muita gente pensa que ter dinheiro, que ter posse, é sinônimo de bênção de Deus. Afinal de contas, se eu sou rico, Deus me abençoa muito. Isso é uma verdade? É uma verdade, de certa forma. Mas não é, se eu não tiver dinheiro, não quer dizer que eu não receba a bênção. Tá? Só que muita gente acha, não, eu sou rico é porque Deus me abençoou muito. Isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes seria melhor não ter esse dinheiro todo. Por quê? Porque a pessoa se sente, não, eu sou rico, eu não dependo de Deus, eu não dependo de nada, eu dependo de mim mesmo. E entra naquela mornidão. Falando, eu sou rico, não tem falta de nada, eu não preciso de Deus na minha vida. Isso é um outro problema, é por isso que Jesus vira e fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, e aí, fundo da agulha não é essa agulha de costurar não, tá, gente? Era uma porta muito baixa, muito difícil de um camelo passar. Não era impossível, era difícil. Por isso que ele fala, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico se converter. Por quê? Eu não preciso de nada não, estou bem do jeito que eu estou feliz. Tá? Estou vivendo uma boa vida, meu iate, meu barcão, estou curtindo, tá? etc, etc, etc. E Jesus mostra que a verdadeira riqueza não está em coisas materiais, mas no relacionamento com Deus. Tá? Riquezas materiais muitas vezes fecham o coração para com Deus. Então, Laodiceia era uma cidade bancária, movimentava muito dinheiro e era muito rica. Produzia uma lã negra, e é por isso que Jesus fala, olha, compra roupa branca, porque ele produzia lã negra. É lógico que dentro desse aspecto de que o branco é pureza e o negro, por que isso? Porque o branco é o que repele todas as cores, e o negro é que guarda todas as cores. Então Jesus vira e fala assim, olha, você não pode se firmar nas coisas negras, nas coisas que você vai absorvendo que não são minhas, tá? Ele também aconselha que a gente compre colírio, e era uma cidade que produzia colírio muito bom, de excelente qualidade, e recebia água morna, como eu falei para vocês. E a igreja de lá, ela se considerava uma igreja rica e segura. Falou, não, estamos bem.
Então, vamos cuidar dos outros lugares do mundo, porque nós também, tá? Isso é um problema sério. Então, a cidade de Laodiceia. E aí, o que acontecia? Jesus batia na porta, mas eles estavam muito ocupados com as riquezas deles. E isso, às vezes, pode acontecer com a gente. Às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, é um bom momento para a gente poder ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente ignora. Quando está tudo muito bem, a gente ignora. Parece, muitas vezes, que Deus ele é 190 ou 193 ou 192. Lá nos Estados Unidos é mais fácil falar, né? 911, parece que é 911, porque o 911 dos Estados Unidos, ele liga com todas as emergências. Todas as emergências. No Brasil, não. No Brasil não tem um número único. Então, 90 polícia, 93 bombeiro, 92 ambulância, e parece que Deus, ele é um disque socorro. Então, a gente só fala com Deus na hora que tem uma emergência. Então, eu não ligo para um 90. Não ligo para lá. Hoje eu não liguei e falei assim, quem está falando? É o Cabo fulano. Ô, Cabo, gostaria de te parabenizar, você fazendo seu trabalho, só para isso que eu te liguei, tá? Não tem nenhuma emergência, não. A gente não faz isso. E às vezes a gente faz isso com Deus. Não conta as nossas vitórias, que foi por causa dele que tivemos a vitória. Não meditamos na palavra de Deus, não mantemos comunhão, ficamos naquela mornidão. E aí, quando o bicho pega, a gente liga, né? O Jesus 193, 190, 192, seja lá o que for. Tá certo? Então, a gente precisa de fazer um resumo, mais ou menos, de como que aconteceu com essas igrejas, como era a situação dessas igrejas e os períodos em que essas igrejas são representativas. Então, Éfeso tinha deixado o primeiro amor. Esmirna era sofredora, pobre, mas rica. Já Laodiceia se achava rica e era pobre. Bérgamo era muito mundana. Tiatira tinha os enganos de Jezabel. Quer dizer, você pode viver uma vida imoral e está tudo certo. Isso não existe. Sardes era acomodada e pecaminosa. Se acomodou, não vigiou. Filadélfia era amorosa. Apesar da fraqueza, era persistente. Laodiceia se considerava rica e segura. Não, eu não preciso de nada. E o próprio Jesus falou, você é pobre, é cega, é nua, é uma igreja fraca. Então, os conselhos de Deus, volta para as primeiras obras, para Éfeso, para Esmirna, ser fiel até a morte, para Pérgamo, arrepende-se. E esses conselhos servem para nós hoje? Todos eles. Tiatira, reter o que tem até a vinda de Cristo, conserva o que tem. Sardes, lembrar o que recebeu e vigiar. Você recebeu a doutrina pura. Então, no dia da manhã, se você se desviar daquilo que eu estou falando para vocês, eu acredito que eu estou entregando para vocês a doutrina pura, a doutrina bíblica. Tá? E vocês agora têm que vigiar para ninguém tomar essa doutrina pura. Filadélfia, guardar o que tem. Laodiceia, novamente, arrepender-se. Reconhecer. Eu acho que mais do que arrepender, o arrependimento tem reconhecimento também. Mas nós precisamos de reconhecer que nós não somos isso tudo, tá? Nós não somos cristão maravilhoso, não. Podemos ser, sem dúvida nenhuma, mas existem muitas pessoas, e que nós não sejamos uma delas, que estamos vivendo naquela mornidão. Vou vivendo a vida cristã do jeito que der, tá? E aí, qual que é o prêmio para quem permanecer fiel até a morte? Quem permanecer fiel até o fim, ao vencedor, tá? Vai comer da árvore da vida. Esmirna não sofrerá a segunda morte. Em Pérgamo, vai comer do maná e vai ter uma pedra branca com um novo nome. Tiatira, poder sobre as nações, vai ser investido como um vice-rei. Sardes, vestes brancas. Filadélfia, coluna com nomes. E Laodiceia, sentar-se no trono, ter todo o poder. Então, agora a gente consegue mais ou menos aí entender dentro de cada igreja como que essas cartas foram escritas para aquelas igrejas naquela época com essas características. E essas características simbolizam característica dos filhos de Deus no planeta Terra durante o período histórico, desde quando a carta foi escrita até os nossos dias.
tá certo? E a gente consegue ver isso claramente em relatos históricos. Éfeso era a era da pureza apostólica. A primeira igreja, a igreja primitiva, era uma igreja vibrante, uma igreja pura, uma igreja incontaminada. A doutrina pura da Bíblia era o que regia Éfeso. Depois veio Esmirna. Foi uma época de perseguição e martírio. E, segundo relatos históricos, que isso aí aconteceu no ano, entre o ano 100 e o ano 313, segundo relatos históricos, que o sangue dos mártires era como semente. Então, aonde morria um, brotava um monte. E aí, o diabo muda de tática. Não, se perseguir não dá certo, o que eu vou fazer? Eu vou criar compromissos, vou criar formas diferentes de adoração, vou criar os falsos cristãos. E aí ele cria, então, no século 4, 5, 6, tem esse período da igreja de Pérgamo, uma igreja que foi extremamente contaminada. Porque antes, quando a igreja era perseguida, as pessoas permaneciam firmes. Então não estava dando certo bater. Já que não está dando certo bater, sabe aquele ditado, não pode com eles, junte-se a eles? Então eu vou me juntar a eles para que eles façam do jeito que eu quero. E assim Satanás fez na igreja de Pérgamo e no século 4, 5 e 6. A partir do século 6 tem a igreja de Tiatira. Todo o trabalho feito na igreja de Pérgamo surtiu resultado. E aí foi uma era de apostasia. Grande apostasia. Mas Deus também ainda teve, mesmo nesse período, Deus manteve os filhos dele que permaneceram. Lembra que na igreja de Filadélfia, Sardes, não sei, tem um grupo que permaneceu fiel? Então, isso tem em todos os momentos da história, tá? Isso aí, no século, foi em Pérgamo, tá? Em Pérgamo tem um elogio que tem um pequeno grupo que permaneceu fiel. Então, apesar de ser uma era de grande apostasia, tem um grupo fiel. E a gente encontra isso na Bíblia também. Tem um momento que Elias, quando Elias fala para Jezabel que não vai chover, Jezabel manda ir atrás dele e matar, ele fala para Deus assim, Senhor, eu estou sozinho, só eu fiquei. E Deus vira e fala assim, calma, não é assim não, Elias. Tem 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, Deus sempre teve o povo fiel dele, mesmo em meio da apostasia. Tá? Entre os séculos 6 e 15, a representação da igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, século 17 e 18, que é a era da reforma, tá? A era de resgatar, começa em Sardes a ideia de resgatar e vai em Filadélfia, o reavivamento, quer dizer, resgatar as verdades antigas e haver um reavivamento por essas verdades. Isso aí no século 18 e 19, a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, uma igreja amorosa, uma igreja vibrante, frágil, tá? Fraca, né? Frágil, mas uma igreja muito perseverante. E com isso, com a perseverança dessa igreja, nós chegamos em Laodiceia, que é a era presente, que vai desde o século XIX, século XX até os nossos dias, que é a igreja que tem tudo. Nós temos Bíblia à vontade, não se tinha no passado. Nós temos liberdade para falar de Deus. Nós temos liberdade para ajoelhar no meio da rua, se você quiser, e orar a Deus. Você tem liberdade para falar em praça pública, em nome de Jesus, se você quiser. Nós temos oportunidades inimagináveis de adorar e de servir a Deus. E muitas vezes nós não fazemos. Nos dizemos cristãos, mas na verdade somos mornos. O tempo vai passando e aquela quentura que tinha da palavra de Deus, do amor a Cristo, isso vai se acabando. Agora, porque eu vivo na igreja na época histórica, no período condizente da igreja de Laodiceia, por causa disso eu tenho que ser morno? Não. Isso não é uma profecia, viu, gente? Não é uma profecia. Porque senão, se fosse profecia, a profecia bíblica, ela é determinante. Então, Laodiceia é uma igreja que se acha rica e é pobre e está toda lascada. Então, se eu vivo em Laodiceia, eu sou morno mesmo, não tenho o que fazer. Se fosse profecia. Mas não é profecia. É um período histórico que
faz uma analogia com a questão profética. Tá certo? Isso aí precisa de ficar muito claro. Não é determinante. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu posso ter o meu amor das primeiras obras, eu posso ser fiel até a morte, eu posso me arrepender, eu posso guardar o que eu tenho até a segunda vinda, eu posso vigiar, eu posso, novamente, né, guardar o que eu tenho e me arrepender e entender que eu dependo de Cristo, eu posso ser quente. Eu posso ser quente. Eu posso ter todas essas coisas aqui. Eu posso me manter no primeiro amor. Todas essas coisas eu posso ter de cada uma dessas igrejas. Todas as coisas boas de cada uma dessas igrejas eu posso ter. E nós, pela graça de Deus, podemos e devemos ter. Não podemos nos acomodar. Tá? O livro do Apocalipse fala que está sendo revelado para nós qual é a situação do mundo que nós estamos vivendo e qual deve ser a nossa situação vivida diante do momento em que nós estamos vivendo. Não podemos cochilar, não podemos deixar de vigiar. Tá? Precisamos de estar atentos. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele está rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. E quem que ele vai tragar? Quem estiver vacilando. Quem que o ladrão assalta? Quem que o ladrão rouba? Quem está dando mole. Quem está atento, dificilmente rouba. Outro dia desse eu fui na mercearia aqui perto de casa, e quando eu cheguei tinha 2 camaradas numa moto, estavam rondando. E o dono do estabelecimento, ele estava do lado de fora com outro camarada. E quando eu vim embora, quando eu saí da mercearia, eu percebi que eles novamente deram uma volta. E aí eu estava vindo embora, falei, não dá, ele está distraído, ele vai ser pego. E aí eu voltei e falei, o Kleiber, o nome dele, o Kleiber, você reparou que tinha uns caras ali rodeando, olhando? Ele falou, não reparei. Eu falei, pois então, eu dei uma olhada para eles, talvez isso tenha os inibido um pouco, mas fica atento. Aí ele foi, ligou para o carro da polícia, que ele conhece, os policiais, os caras deram uma volta por lá, coisa e tal. Então, quer dizer, ele não foi roubado porque ele ficou atento. Ele ficou atento porque eu chamei a atenção dele, tudo bem, mas ele ficou atento. E nós estamos no momento em que nós não podemos vacilar. Se vacilarmos, corremos o risco de termos uma perda eterna. Perder vida eterna. E isso não é uma situação de pouco cuidado. É uma situação que precisamos ter muito cuidado. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas orientações da tua palavra. Ajude-nos a seguir as orientações da tua palavra e que ao seguirmos a tua palavra possamos permanecer quentes, fiéis, inabaláveis, atentos, para que nós possamos, quando o Senhor voltar, ir morar com o Senhor para todo sempre, juntamente com o Senhor. Guia os nossos passos, perdoa as nossas faltas, conceda-nos uma boa noite de descanso. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém.